fazer uma mensagem aqui do Dia das Mães, um pouco atrasada, mas quero fazer ela para todas as mães do grupo. Então, Deus ele tem uma visão eterna de tudo. O plano é dele, o plano é eterno. E a gente aqui com a visão limitada, geralmente não consegue compreender, é difícil compreender as coisas como elas acontecem. E as mulheres têm uma sensibilidade muito maior, e quando se tornam mães, a sensibilidade aumenta. Então, quando algo ruim acontece, o sofrimento da mãe não pode ser medido, porque ela tem um sentimento mais profundo sobre tudo, principalmente quando se refere à família. Então, as mães, elas nasceram com o grande dom, né, da maternidade, o grande dom de serem parceiras de Deus na criação, mas elas sofrem muito juntos. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre algumas mães da antiguidade. Quando Deus criou a terra, então, ele trouxe Adão e Eva para cá e pediu para que eles povoassem a terra, multiplicassem, né? E Eva, o nome Eva significa mãe de todos os viventes, então ela devia estar muito feliz, né? Que ela seria mãe de todos os viventes, todos originariam dela, né? E aí, pensar no sentimento de mãe quando um filho mata o outro, né? No caso, Caim. E qual deve ter sido o sentimento dela como mãe? Talvez pensar que tudo tivesse ido por água abaixo, não se sabe que tipo de sentimento ela deve ter tido, né? E na Bíblia tem o relato de muitas mães. Por exemplo, quando Deus fez um convênio com Abraão, Sara, a mulher dele, foi prometido que seria mãe de muitas nações. E ela demorou quase 40 anos para poder ter um filho, depois dessa promessa. Imagine como foi para ela receber uma promessa dessa e ter um filho aos 90 anos de idade, e depois ela não vê essa nação acontecer, ela vê o filho dela, né? E depois esse filho dela, ele casou também com Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Eles não se acertavam muito bem, tiveram alguns problemas. Esaú vendeu a primogenitura, depois eles se tornaram inimigos. Aquela história que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E aí as bênçãos do convênio de dar seguimento era para o irmão mais velho. Como foi trocada a primogenitura, Jacó se tornou o herdeiro do convênio. E eles se separaram, se tornaram inimigos, não cresceram juntos, né? Não tiveram uma vida juntos. Como deve ser difícil para a mãe também, né? E depois, Jacó renovou o convênio com Deus, casou. Deus prometeu para ele que ele seria o pai das 12 tribos de Israel, e foi. Ele teve mais de uma mulher, mas a mulher Raquel teve um filho bem especial, que foi José. E José, ele tinha muitas visões, ele conversava, ele tinha muita sintonia com Deus, ele foi escolhido. E Deus mostrou para ele algumas coisas, e quando ele falou para os irmãos dele, ele foi rejeitado, eles tentaram matar, não conseguiram, e aí venderam para o Egito. Imagine a situação da mãe quando os irmãos mataram um animal, pegaram o sangue dele, molharam a túnica e mostraram: teu filho aí, José, algum animal matou, e tá aqui, só achamos a túnica dele com sangue, né? Então, as mães do Antigo Testamento, elas sofreram. Se a gente vê a história de Noemi, ela era casada, tinha 2 filhos, 2 filhos casaram, o marido morreu quando eles saíram peregrinar, por causa da seca, os 2 filhos morreram. Ela falou para as noras dela: vão procurar outro lugar, outra nação, casar de novo. E uma foi, mas Ruth ficou com a Noemi, com a sogra. E ela se mostrou fiel, parceira dela, né? E no final, quando ela falou: vai, procura um outro lugar, casa de novo, que eu não vou ter outro filho para você. E ela, aquela frase célebre dela, né, que ela disse: o teu povo é meu, onde quer que ireis, irei eu, o teu povo é meu povo,
O teu Deus é o meu Deus, onde quer que fores sepultado, ali serei, onde morreres, morrerei eu. Entendeu? O que aconteceu com essas mulheres? Assim como mais para frente, quando Jesus Cristo ia nascer, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Imagine a alegria dela, né? Ser mãe do Salvador do mundo, poder... Mãe de um rei, né? Filho de Deus, especial. E o que ela viu? Ela viu o filho dela ser crucificado. Quase ninguém compreendeu ele e foi crucificado. Então essas mães do Antigo Testamento, essas que eu citei, tem inúmeras mais, qual é a situação delas? Tem duas coisas bem importantes. Elas tinham um convênio com Deus e elas foram fiéis. E elas estão na história. E como necessariamente devemos crer, elas estão morando com Deus. Porque elas tinham feito convênio e foram fiéis. Então agora trazendo para os nossos dias, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pessoal da minha família. As mães da minha família, as mães do grupo. Desculpa aqui. Bom, queria falar primeiro... A Perla eu nunca pude saber muito, mas com certeza deve ter tido muita parte difícil, principalmente no início, mas como eu disse, eu não tenho muita certeza. Mas a Grace no começo foi muito difícil. Eu sei que o Espíndio morava em Brasília, né? E com certeza só quem passa por isso, tendo filho e o pai trabalhando lá longe, ou morando em Brasília, deve saber o quanto é difícil isso. A gente imagina, quem vive sabe, né? Outra pessoa é a Maria. A Maria também tinha uma história para escrever, mas o início com o Eric também não foi fácil. Só ela sabe, né? Cada coisa que ela passou. A Eliana, para começar, o Júlio já ficou 50 dias na UTI. Então cada uma tem sua história para contar, né? Cada uma pode dizer que não foi fácil. E um sentimento de mãe, eu demorei para entender que o Júlio era meu filho, era bem diferente. A Eliana já logo no primeiro dia, mas ele é muito novo, ele não estava preparado para vir ao mundo ainda. E né, ela já entendia tudo. E eu estava achando bom que ele nasceu. A gente não o sentimento de mãe é diferente, né? E aí eu gostaria de falar das outras mães do grupo, minhas irmãs, Adelaide. Adelaide, quando ela podia dizer que estava tudo bem, aí ela tem essa coisa que foi perder o marido, né? E como mãe, ela nunca deixou, Adelaide, né? E nunca vai deixar de ter esperança e de demonstrar um amor pelos filhos, especialmente pelo Alex. É o papel de uma mãe aqui na Terra, né? Sempre tentar manter o amor e a paciência com os filhos, né? Outra é a Esther. Eu fico imaginando a Esther, qual devia ser o sentimento dela quando pegou câncer e pensar, meus filhos precisam de mim, eu preciso estar próxima, e não sabe qual vai ser o resultado da doença, né? Então, o sentimento de mãe deve ser algo muito mais forte do que a gente consegue imaginar nessas horas, né? A Elaine, talvez com o Marcos ela não tenha tido tantas dificuldades, mas eu me recordo no começo, até se estabilizar, até poder ter a casa dela e tudo mais, eu me recordo de alguns problemas que ela tinha. E eu sei o quanto foi difícil. Eu me recordo de muitas coisas. E outra é a Aldete. A Aldete eu me recordo lá em Foz do Iguaçu, o Ronan, o trabalho que deu. Você olha pro Ronan hoje, não diz o trabalho que ele deu aquela vez lá, né? Mas isso é porque vocês vivem numa cidade pequena, né? Quando a cidade é maior, os riscos são sempre maiores, né? É bem mais difícil. E lá em Foz do Iguaçu, o Ronan deu um trabalho danado, mas Deus abençoou muito, né? Hoje é uma grande bênção na vida da Aldete, né?
A Dária, quando aparentemente tudo estava bem, os filhos crescidos já, encaminhados, aí vem esse infortúnio, né? Acaba perdendo o filho no acidente, né? E também é um sentimento, é único de mãe o sofrimento. Por mais que o pai ou alguém sofra, o sentimento da mãe é diferente, né? E, e também a Giane. A Giane também. No começo eu lembro as dificuldades e tudo que tiveram. Aí quando a vida começou a se encaixar, aí vem a Covid e o Luiz parte dessa para o melhor. E a Giane fica aí com 2 filhos, um pequeno, outro maiorzinho. A casa construindo. Tinha recém ido morar no endereço novo. Então, deve-se imaginar o quanto é difícil. Por mais que a pessoa consiga sobrepujar tudo isso, sair bem, mas aquele sentimento lá no fundo é uma coisa única, é uma coisa que não tem como explicar. Só a pessoa que sente e nessa hora que Deus põe a mão na vida da pessoa e ela recebe a coragem e a força para enfrentar essas coisas, né? Vocês estão todas de parabéns, viu? Agora, a mãe. Quando eu morava em casa, a minha vida era achar defeito na mãe, então não tinha como eu ver. Coitada da mãe, né? Não tinha como ter um bom relacionamento, porque era difícil. Eu me vejo hoje no Júlio César. Ele faz a mesma coisa com a Ediana. A gente passa as coisas mesmo que é incrível, né? Uma coisa incrível. E aí eu me recordo de algumas coisas. Por exemplo, em 1988, quando morreu o avô Roberto Matti, a mãe e o pai, todo matiné, todo baile, a mãe e o pai dançavam o tempo todo. Só parava para eles tomar um copinho de cerveja e continuava a dança, né? E a mãe ficou de luto porque o avô morreu. E ela falou que ia ficar 6 meses sem dançar. Eu me recordo. Eu tinha 18 anos e aí eu pensei assim, mas por quê? Ele já morreu, já foi enterrado, né? E não precisa 6 meses. Tem que curtir a vida tá passando, né? Enfim, tudo que a mãe falava ou fazia, eu achava que ela podia fazer diferente. E aí quando a mãe veio aqui para São Paulo, a gente conversou. E a gente não conversou muito tempo sozinhos. A gente conversou um pouco lá, sentado no sofá de manhã cedo. E a mãe contando que de manhã ela pegava os bois, ia pra roça colher milho e fazer coisa. E o pai ficava com as crianças construindo a casa. A Elaine pequena no cesto, falou que precisava trocar as fraldas dela e o pai não tinha tempo e aquela coisa. A mãe chegava e tinha que cuidar das criançadas e o pai tinha que construir a casa. E deve ter sido muito pesado. Às vezes eu me recordo que o pai ficava com insônia e ele levantava e pegava a sanfona, que ele sempre tocava sanfona, e para não fazer barulho ele ficava assim, ó, só nas teclas. Às vezes eu acordava à noite e escutava as teclas, tic tic tic, o pai, né? E eu fico pensando essa insônia dele, quantas vezes ele, sei lá, quantas vezes ele deve ter chorado e pensado se ele não assumir um compromisso grande demais. Ser o primeiro morador da cidade, começar a derrubar o mato, criar 9 filhos. Mas eu acho que ele precisava de uma mulher especial do lado dele, senão ele não faria isso. E ele fez, porque ele teve uma mulher especial do lado dele. E conversando com a mãe aqui, aquele dia que a mãe estava aqui no sofá, nós conversando lá quando eu ainda tinha meu comércio, eu me recordo que eu entendi
por que a mãe ficou 6 meses sem dançar, de luto pela morte do pai dela, que era o avô. Eu pude entender o caráter da mãe, como o valor que a mãe tem. Até como tem aquela escritura que fala, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede ao dos rubis. Rubi, eu até já tinha comentado, né? O rubi é uma pedra vermelha linda que tem na frente das coroas dos reis, que chama atenção. E o valor de uma mulher virtuosa é muito maior do que isso. Então, muito excede ao dos rubis. O que representa a coroa de um rei não chega aos pés de uma mulher virtuosa. E as experiências, elas vão mostrando. Desculpa. As experiências, elas vão mostrando o que é mais importante na vida. Tudo é importante. Ter dinheiro é importante, senão a gente não tem onde morar. E tudo é importante. E eu sou muito grato porque antes do pai morrer eu consegui fazer uma boa amizade com ele. Eu pude mostrar para ele que eu compreendia o valor da família, a importância da família, a importância do respeito e o quão isso é sagrado para Deus. Só que as mulheres, elas compreendem isso com mais facilidade. Então, fazendo uma comparação com as mulheres que eu citei do Antigo Testamento, elas tinham um convênio com Deus e elas foram fiéis. E a gente acredita que elas estão no reino celestial. Vocês, olhando todas essas características, vocês têm como que eu posso dizer? É uma fidelidade muito grande. É uma fidelidade muito grande, que por mais que tem problemas, vocês se mantêm firmes no propósito da família. Que para Deus é tudo, né? A família. Talvez alguma coisa que diferencie das antigas, do Antigo Testamento, são os convênios com Deus. Deus, ele vai dar a oportunidade de cada um fazer convênio. O principal vocês têm, que é a fidelidade. Vocês são fiéis e estão de parabéns. Todas vocês, todos esses nomes que eu citei. Tem as outras, a Daiane, a Grace, todas as outras que ainda não têm filhos, mas isso serve para todos. Eu conheço bastante todos vocês. E vocês não vão ficar sem ter oportunidade de convênio. Em pouco tempo, vocês podem ter certeza que vai ser apresentado para vocês para poder fazer convênios com Deus. E o sentimento de vocês vai mostrar que esse é o convênio de Deus com Jesus Cristo sendo o Salvador. Aquele que vai estar o tempo todo junto. Vocês vão saber na hora de confiar e fazer os convênios. Jesus Cristo vai mostrar para vocês. Por isso que eu sempre falo, devemos estar abertos para mais coisas do que a gente sabe. Mas o propósito é falar das mães. Vocês são mães nobres, todas vocês. Para Deus, com certeza vocês estão sendo fazendo o que Ele espera que vocês fizessem. Só que Ele tem algo a mais. Ele não quer que vocês, como mães, sabem o tamanho da bênção que são vocês aqui na Terra, mesmo com toda essa bagunça que tem. Mas o que Ele quer é mais. Ele quer transformar vocês em mães celestiais, para morar com Deus um dia, com a sua família. Vocês se tornarão mães celestiais. É um grau que não dá para se imaginar a grandiosidade disso. Mas uma das principais coisas é a fidelidade que vocês têm. E sempre lembrando de Jesus Cristo como Salvador, vocês vão se tornar mães celestiais, cada uma de vocês. Eu amo muito todas vocês. Eu pude entender a mãe depois que eu saí de casa, depois que eu tive filho, depois que eu vi a Eliana, qual é o sentimento de uma mãe para um filho.
E eu compreendo, compreendo porque que a mãe sempre teve paciência comigo. Eu sei que eu fui o mais difícil. E eu compreendo tudo isso. Hoje eu consigo compreender. Então, parabéns aí pelo Dia das Mães, por serem mães que representam Jesus Cristo, que são dignas e fiéis. Tá bom? Tudo de bom para vocês.